Presidente da Câmara de Votorantim, Rodrigo Krieger, obrigado pela participação do senhor aqui, trazendo informações importantes também do nosso Legislativo. Bom dia. Bom dia, André. Bom dia, Douglas. Bom dia, Fernando. Bom dia. Obrigado. Primeira vez que estou esse ano ao seu lado, numa entrevista, que agradeço o convite e também não posso deixar de cumprimentar a qualificada audiência da Cruzeiro FM, que está sempre nos acompanhando e possibilitando aí de estar nos ouvindo, de nós prestarmos conta para a população de Votorantim. E a live já devidamente reconectada, tá bom? A gente abriu uma parte 2 para quem acompanha aí na nossa live, gosta de acompanhar pelo YouTube, já temos a live reconectada. Bom, presidente Rodrigo Krieger, a gente recebeu aqui nos estúdios da Cruzeiro FM a ex-prefeita de Votorantim, Fabiola Alves, e algumas questões, é claro, em relação à questão financeira do município foram abordadas durante essa entrevista. Ainda mais sob a alegação da prefeitura, né, de que algumas medidas foram adotadas de contenção de gastos por conta dos cofres do município, a atual gestão recebendo com problemas no caixa. A prefeita veio aqui e disse que entregou a prefeitura com os cofres em dia, todas as contas no azul. E fica essa questão, é claro, a oportunidade, o espaço democrático da Cruzeiro FM dando oportunidade da ex-prefeita Fabiola Alves também se manifestar. Como é que o senhor está vendo toda essa discussão agora, esse impasse que existe entre a atual gestão falando dessa questão dos problemas financeiros, a ex-prefeita também mencionando sobre este assunto, e Votorantim no meio de tudo isso, né? Nesse tumulto dessas questões políticas, principalmente, e financeiras agora também. Como é que o senhor, como presidente da Câmara, está enxergando tudo isso, vereador? Eu enxergo com bastante preocupação toda essa situação que está envolvendo Votorantim, porque nós estamos vivenciando uma crise política no município. São inúmeros questionamentos da população, inúmeros questionamentos da imprensa e, no meu ponto de vista, o Poder Executivo ele tem que se posicionar diante de todas as situações que são trazidas pela população, pela imprensa, pela sociedade civil. Eu acho que isso é muito importante. Então, é uma postura que deve sim se cobrar do Poder Executivo. Por quê? Porque a população quer respostas. Eu, como presidente do Legislativo, vereador da cidade de Votorantim, eu tenho uma responsabilidade institucional muito grande. E não tenho como prática potencializar, dimensionar situações políticas. Quando iniciou-se esse mandato, nós verificamos, primeiro ponto do vereador, primeiro trabalho do vereador é analisar as questões orçamentárias. E nós fomos buscar o balancete, principalmente do 6º semestre do ano de 2024, que fechou as contas. E ali nós observamos que, de fato, havia um déficit de aproximadamente 55 milhões. Inclusive, eu tenho até aqui o documento que demonstra essa situação orçamentária, mas é uma questão contábil. E diante dessa situação, que subsidiou até algumas decisões do prefeito municipal na ocasião, onde houve a suspensão temporária por um período de pagamento de férias. Muitas pessoas até trouxeram à tona uma possibilidade de empréstimo, que essa situação estava sendo fabricada pelo fato de a atual administração querer fazer um empréstimo. Isso não se concretizou. Nós, analisando os números, nós verificamos que realmente a situação financeira era preocupante, era séria e justificou, naquele momento, aquela tomada de decisão. Posteriormente entrou o recurso e houve o pagamento. Então, eu observo toda essa situação com muita responsabilidade, cautela e principalmente transparência, trazendo os fatos e o posicionamento que nós tivemos na ocasião e nós temos agora. Analisar todo o contexto, toda a situação e trabalhar principalmente com números e com documentos oficiais. Então, nós tem o balancete do 6º bimestre e ali aponta aproximadamente um déficit orçamentário de 55 milhões. Mas isso não quer dizer que a atual administração
tem que fugir das suas responsabilidades. Independente da questão financeira, a responsabilidade de se administrar a cidade é da atual gestão, é do executivo. E ele tem que tomar todas as medidas necessárias para equalizar e prestar políticas públicas de qualidade para a população de Votorantim. É isso que nós esperamos, é isso que nós cobramos e continuaremos ainda fiscalizando no sentido de que o recurso público seja bem aplicado e que haja transparência por parte do Poder Executivo, no sentido de que ele venha esclarecer para a sociedade civil, para os meios de comunicação, para a população, toda essa situação, porque envolve uma questão política e, no meu ponto de vista, quem tem que prestar contas para a população é o Poder Executivo. Presidente, bom dia, obrigado mais uma vez por estar com a gente. O senhor está com documentos, com dados aí, e o primeiro fato, esses dados são públicos. Sim, são esses públicos. Dados, então é para que não fique aquela história de um diz um outro diz dois. Não, os dados são públicos, estão no portal da transparência, para que qualquer munícipe, qualquer pessoa possa verificar, possa comprovar o que o senhor está falando sobre déficit, ou não. A ex-prefeita veio e falou em relação em dinheiro em caixa. Enfim, os dados são públicos e estão lá para serem consultados por qualquer pessoa. Sim, os documentos são públicos, é o balancete do sexto bimestre do ano 2024 e ao fechamento das contas. Inclusive, estou deixando uma cópia aqui com vocês, para vocês puderem analisar, com total isenção. E o meu objetivo não é potencializar, dimensionar uma crise política, e sim trazer informações para que vocês possam analisar, a sociedade possa analisar, mas quem tem que justificar toda essa situação, como eu continuo afirmando, o Poder Executivo tem que vir mostrar os números. Eu, como representante da população, vereador, presidente legislativo, fui buscar as informações e cheguei a essa conclusão. Eu vou perguntar para o senhor em relação, o senhor cobrou transparência e melhorias aí na realização dos exames na rede municipal, isso na última sessão do Legislativo Municipal. Mas antes do senhor responder, é importante a gente deixar claro, André, Fernando Guimarães, que os microfones da Cruzeiro FM estão abertos para a administração pública de Votorantim, tanto para o prefeito Weber Manga, quanto para os secretários, inclusive, estarem aqui, obviamente, falando sobre essa situação. Então nós ouvimos, nós temos a informação, ouvimos a ex-prefeita Fabiola Alves, hoje estamos ouvindo o presidente do Legislativo em Votorantim, mas os microfones estão abertos também ao prefeito Weber Manga e toda a equipe da administração pública em Votorantim para que preste também esses esclarecimentos. Agora, vereador, o senhor cobrou transparência e melhorias na realização desses exames na rede pública municipal. Tivemos aí fechamento de unidades hospitalares na cidade de Votorantim, famílias reclamando sobre questões de atendimento e o senhor veio com a cobrança também. Está faltando também essa transparência aí, o pessoal mostrar um pouquinho mais do que está acontecendo na saúde em Votorantim? Eu tenho visitado as unidades básicas de saúde, pronto atendimento, para ouvir a população, para sentir da população qual o atendimento, qual o feedback da população com relação ao atendimento público de saúde na cidade de Votorantim. E uma das reclamações que eu tive foi com relação à demora no resultado dos exames. Diante dessa situação, eu fiz um requerimento cobrando informações com relação a essa demora do resultado desses exames. E além disso, eu aproveitei no meu requerimento e solicitei para que o Poder Executivo dê cumprimento a uma lei que foi aprovada no ano de 2019, que dá transparência, da publicidade à fila de exames, consultas, cirurgias do poder público para a população. Então, eu fiz essa cobrança através desse requerimento. Então, essa transparência que eu venho buscar é uma lei que foi aprovada em 2019, que não se dá cumprimento desde aquela ocasião, desde que a lei foi aprovada, e nós queremos que seja dado efetividade, seja cumprida essa lei,
para que a população possa, através de divulgação pública, através de site da prefeitura, ou até mesmo listas nas unidades de saúde, está ali as informações referentes a consultas, exames e cirurgias que a população já sofre pela demora. E você não tem informação de quando vai ser realizado o procedimento médico, quando você vai ser submetido à consulta ou realizado o exame, é bastante complicado, é um sofrimento a mais para a população. Nada mais justo que o poder público apresente essas informações para o munícipe, para a população de Votorantim. Vereador, bom dia. Obrigado pelas palavras iniciais também, é uma honra estar com você aqui ao lado. Também a gente já se conhece bastante tempo, né, Rodrigo? E a gente já participou de muitas outras entrevistas também. A preocupação lá com o Votorantim, falando justamente já fazendo esse link da pergunta do Douglas com relação à saúde, a gente sabe que a saúde é uma das principais áreas de qualquer gestão municipal importante. E pela lei de responsabilidade fiscal, deve-se investir no mínimo 15% do orçamento. E aí começa a surgir a preocupação, principalmente desde que a ex-prefeita esteve aqui conosco, falando em dinheiro em caixa, e da ausência do prefeito aqui também conosco para falar a respeito das contas e de como vai a saúde financeira do município também. Porque isso preocupa muitos moradores em Votorantim, né? A gente conversa com muitas pessoas e há o temor de que a cidade pare. Por quê? Falta dinheiro, não tem de onde tirar esse dinheiro. Nós temos essas informações aqui, quase 55 milhões de reais de déficit, né, no 6º bimestre deste ano. É preocupante porque a gente está chegando no final do ano. Ano que vem é eleição também, tem eleições federais. A gente sabe que existe um engessamento maior também por parte dos governos de conseguir recursos. E aí quando a gente tem a notícia, e saiu lá na Gazeta de Votorantim, de que o 9º secretário deixa o primeiro escalão da prefeitura e é o secretário de Finanças, aí a população ligou o alerta, falou assim, opa, alguma coisa não está indo bem na questão das finanças. E a gente traz esses números que são negativos. A informação é negativa e os números também são negativos. E a ex-prefeita Fabiola disse que na altura do campeonato, do final do ano, outubro, né, que nós estamos, dificilmente se consegue recursos financeiros para tentar reverter isso. Como a Câmara Municipal, o senhor como presidente, tem a comissão lá também de finanças, vem trabalhando. Vocês estão lá já acompanhando a lei orçamentária para o ano que vem, como que vai ficar esta situação, né, incluindo já esses déficits, e como a Câmara Municipal consegue atuar junto ao governo municipal para evitar que haja um problema de bloqueio de verbas, de recursos mesmo, e que muitas licitações que estão lá acabem também sendo paralisadas por conta de pagamento. Né? Não pode deixar de pagar o funcionalismo, o servidor público cai na responsabilidade fiscal, mas tem a licitação. Já existe o problema dos radares junto à Splice também, que não é segredo para ninguém. Dentro de todo esse contexto que você apresentou, Fernando, nós observamos que a medida de contingenciamento objetiva exatamente evitar essa situação, que obrigações assumidas pela prefeitura não deixem de ser cumpridas. Então, houve algumas situações de suprimentos contratuais com relação à questão de combustível, marmitex, redução de horário de trabalho, visando uma economia de recursos públicos para poder não paralisar serviços essenciais que são prestados para a sociedade. Então, o objetivo principal dessa medida de contingenciamento é evitar exatamente essa situação que você apresentou. Nós, com muita responsabilidade, nós procuramos nos informar daquilo que é apresentado pelo Poder Executivo. Inclusive, nós conversamos muito com servidores de carreira da Prefeitura, que tem uma certa experiência na parte de finanças, na finanças da saúde também, assistência social. Então, nós estamos, sim, verificando o que está acontecendo na cidade de Votorantim, e a nossa preocupação é grande com toda essa situação que vem envolvendo, porque envolve redução de políticas públicas, como foi falado aqui há pouco por vocês, a transferência do pronto atendimento infantil, né, uma unidade que tem um atendimento exclusivo, para o pronto atendimento ali central, né? Redução de leitos. É uma redução de leitos, são reduções de políticas públicas.
A informação que nós recebemos é que o objetivo é resolver a questão financeira agora para o final de ano, a fim de cumprir todas as obrigações, no sentido de que inicie-se o ano, no próximo ano, com as contas em dia, para inclusive poder restabelecer essas políticas públicas que beneficiam toda a população. Então, o objetivo é esse. Nós temos conversado tanto com o Poder Executivo, também com servidores de carreira da Prefeitura Municipal, e o objetivo principal é esse. Para a gente entrar... Só mais uma, só para complementar, presidente, a questão do orçamento. O orçamento do município de 2025 abriu com quanto e vai encerrar com quanto? Existe essa previsibilidade por parte da Câmara, da Comissão de Finanças também? E o quanto isso vai ser repassado para 2026? E a gente está falando do primeiro ano de gestão do prefeito Weber Manga, que já vem apresentando esse problema, que vem se arrastando há cerca de 10 meses. Isso implica numa característica de má gestão, de falta de habilidade da administração também? O que nós apuramos é que houve uma superestimativa do orçamento agora para o ano de 2025. E de quanto foi? Foi de 760 milhões, salvo engano, né? Certo. E a previsão para o ano de 2026 é de 770 milhões. Então, você pode ver o acréscimo, né, não é tão significante. 10 milhões. Então, a realidade orçamentária que está sendo apresentada para o próximo ano, ela é mais concreta. Inclusive, essas informações, volto a dizer, foram extraídas dos funcionários de carreiras, setor de finanças, que estão ali no dia a dia da Prefeitura Municipal. São técnicos que conhecem a realidade. Então, para o ano de 2026, não há essa superestimativa como houve aqui para esse ano em exercício. Não fecha com superávit também, não tem como. Você está com um déficit muito grande. Está tendo um trabalho de contingenciamento de recursos públicos. Porque você está contingenciando até marmitex, né? Exatamente, em razão da redução da carga horária de trabalho dos servidores públicos, há essa redução. Ou seja, não há obrigatoriedade do fornecimento do marmitex em decorrência da carga horária trabalhada. Isso não implica em problemas de serviços públicos à população, os serviços básicos? Né? Eu entendo que sim, diante desse mau planejamento orçamentário, isso resulta em redução de políticas públicas. Estamos presenciando isso. Transferência do PA infantil para o PA central, a redução de leitos, questão do atendimento à população, né, que hoje não é praticamente todo período, né, das 8 horas diárias, enfim, são situações que acabam reduzindo, né, políticas públicas que beneficiem a população. Nós esperamos que essas medidas de contingenciamento surtem efeitos positivos e que no ano que vem, de fato, possamos ver aí uma evolução nas políticas públicas na cidade de Votorantim. É por isso que nós somos eleitos, para bem representar a população, para buscar soluções diante de situações, né, que envolvem o município. E hoje, algumas situações que causam preocupação tanto para mim, para a população. Ninguém gosta de reduzir políticas públicas, mas também a gente precisa ter a responsabilidade de analisar todo o cenário, se posicionar com responsabilidade, transparência. Muitos até acabam agindo politicamente do quanto pior, melhor. Não é essa. Eu não tenho essa conduta, essa filosofia, não vou fazer isso. Mas não vou fugir das minhas responsabilidades também, e principalmente de cobrar quem eu tenho que cobrar, como estou cobrando aqui o Poder Executivo, que ele venha e traga as informações para a população. A população precisa de respostas. Nada melhor do que o Poder Executivo, através de prefeitos, secretários, de justificarem à população o que está acontecendo. O que eu, como presidente da Câmara, faço extrair as informações, muitas vezes, da imprensa, dos munícipes através de redes sociais ou diretamente no gabinete e, com o relacionamento que nós temos com os servidores e agentes políticos da cidade e do Poder Executivo. Diante de tudo isso, nós formamos uma opinião e nos posicionamos sempre com responsabilidade, visando atender o interesse público e o bem comum. Para a gente finalizar com o presidente da Câmara de Votorantim, Dr. Rodrigo Krieger,
Nós temos um convite aqui também, já que estamos falando da questão orçamentária, da saúde financeira do município. Na próxima quarta-feira, dia 22, em 2 horários, às 10 horas da manhã e às 7 horas da noite, acontece essa audiência pública da LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, visando justamente o exercício de 2026. E diante das circunstâncias, talvez nunca foi tão importante assim para Votorantim a discussão de uma LOA, né, dessa peça orçamentária tão importante, né, vereador? É importante a presença da população na discussão da lei orçamentária. As leis orçamentárias hoje, tanto a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o PPA, o Plano Plurianual, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, elas estão no site da Câmara Municipal, para todos ali entrarem, verificarem o orçamento. E a LOA, ela tem uma importância significativa, né, para o futuro da cidade de Votorantim. Ali estão provisionados as despesas e as receitas do município para o próximo ano. Então é importante a população verificar o que consta ali, procurar o vereador, fazer a sugestão, porque muitas vezes políticas públicas que não estão inseridas na LOA, é possível ser inserida pela atuação do vereador. Vou dar um exemplo ontem. Ontem eu tive a alegria de receber no meu gabinete o presidente do conselho da pessoa com deficiência da cidade de Votorantim e a sua vice-presidente, o José e a Regina. Eles me passaram ali a carência da política pública com relação à pessoa com deficiência. E eu, como legislador, ouvindo, né, uma parcela importante da sociedade civil, eu vou tomar decisões, vou apresentar um orçamento, alteração no orçamento, no sentido de ajudá-los, de inserir uma política pública mais concreta, mais séria, que atenda, né, essa política pública importante, que é o reconhecimento, né, da inclusão, de estar ajudando essas pessoas, né, que têm deficiência na cidade de Votorantim, no intuito de ter uma política pública mais forte, mais inclusiva, mais justa. Então, vou fazer esse trabalho, utilizando até mesmo da emenda impositiva, que eu tenho direito de indicar, que foi uma novidade no orçamento desse ano. Nós inserimos a possibilidade da emenda impositiva ser indicada por vereador. Eu penso seriamente, né, em fazer essa indicação para essa parcela importante da sociedade que muitas vezes é esquecida. Presidente, a gente tem 30 segundos para o senhor. Qual é a importância da população nesse momento, nesses momentos tão importantes, tão destacados, que o André já destacou? LOA, decisão no orçamento do município. Votorantim tem hoje 133.500 habitantes. E muitas vezes a população deixa para 10, 12 decidirem, 15, 20, 100 decidirem. Qual a importância? E essa é uma pergunta para o senhor também trazer a responsabilidade para o Legislativo e também transferir essa responsabilidade, obviamente, para a população de Votorantim. Saber fazer as escolhas, escolher direito na hora que esse dinheiro vai ser investido. Eu queria que o senhor destacasse esse convite para a população realmente participar deste momento, que é um momento importante, até porque Votorantim está passando por um momento difícil, muitas vezes, sim, por falta dessa decisão da população. As leis orçamentárias, elas definem o futuro da população. É ali que constam as políticas públicas definidas pelo Executivo e discutidas no Legislativo para inserir a vontade da população nessas peças orçamentárias. Ali está o planejamento, ali que são definidos investimentos na saúde, na educação, assistência social, serviços públicos, enfim, em inúmeras áreas, esporte, cultura, inúmeras áreas que vêm ao encontro do interesse da população. Então, hoje, o que a população sente de carência na cidade, ela pode procurar o seu representante, pode procurar a Câmara Municipal, pode participar da audiência pública, fazendo sugestões para quê? Para que essa política pública, que ela entende que é importante e que é carente na cidade de Votorantim, possa ali ser inserida. Eu sempre digo,
As peças mais importantes na cidade de Votorantim são as peças orçamentárias. E por isso que na Câmara Municipal nós fizemos um trabalho, inclusive de fazer um curso para os servidores públicos de carreira, que realizam um trabalho brilhante no Legislativo, e também para os vereadores e assessores, pensando no planejamento e na boa aplicação dos recursos públicos. Então, a importância está aí. Por isso que nós convocamos toda a população a participar da audiência pública, estar presente, né, dando sugestões e trazendo aquilo que é importante para ele como política pública na cidade de Votorantim. Presidente da Câmara de Votorantim, Rodrigo Krieger, agradecer mais uma vez a participação do senhor. Obrigado por estar aqui e prestar contas, não ao nosso jornalismo, mas todos os nossos ouvintes da cidade de Votorantim também. Obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, André, Douglas, Fernando, obrigado pelo espaço. É muito importante estarmos aqui prestando contas àquelas pessoas que confiaram a nós essa grande responsabilidade de bem representá-las. E isso jamais vou me furtar de fazer. Assumo minhas responsabilidades, estou aqui para prestar contas para toda a população de Votorantim.